também. Olá, boa tarde. Sabe aquela história, a mulher faz dupla, tripla jornada? Ela trabalha fora, cuida da casa, do marido e dos filhos. Pois é, isso está deixando de ser exclusividade delas. Domingo é Dia dos Pais e o JC Debate faz uma homenagem aos pais solteiros, homens que criam e educam seus filhos sozinhos. A reportagem é de Marcos Clementino. Meu nome é Gabriel, tenho 42 anos e eu sou o pai do Nicolas. Depois dos meus 30 anos, eu comecei a ter uma vontade muito grande de ser pai. Mas para isso eu precisava estar estruturado emocionalmente, financeiramente. E depois, com 39 anos, eu dei entrada num processo de adoção. Participei de um grupo de apoio à adoção, por um ano. E em novembro de 2013 eu dei entrada no fórum, no processo. Em abril fui habilitado e em agosto me ligaram, 9 meses depois mesmo, como se fosse de 2014, como se fosse uma gestação mesmo de 9 meses. Acertei no alvo mesmo a escolha, porque ele tem muita coisa da minha família. Ele é uma criança extremamente, me faz muito feliz e eu também, filho. Nós dois, assim, formamos uma dupla enorme de felicidade, assim. Dá trabalho, mas a gente concilia tudo. O Nicolas tem a independência dele também, mas ele tem algumas partes eu tenho que ainda dar uma assistência grande. O nosso dia a dia, além da rotina da escola, tenho que sair, levar ele para a aula, Depois eu vou ainda cuidar um pouco da minha saúde, vou fazer uma academiazinha básica, depois vou trabalhar, tem a lição de casa para fazer, então tem que ficar orientando, ensinando ele. Ele já lê tudo, Então é mais para ficar ali coordenando mesmo a lição para não ter tanto problema. No começo ele falava, ele falava muito de eu não tenho mãe, eu não tenho mãe. E agora ele já fala que eu não posso mais namorar, que agora eu tenho que ser só pai. Chegou o Dia das Mães, na escola. E a escolinha preparou um presente e tudo. E eu falei pra ele, filho, você pode dar o presente pra você quiser. Tem sua madrinha, tem a minha mãe que você pode dar. E ele falou pra professora dele que ele ia dar pra pessoa que ele mais amava. E ele deu pra mim o presente do Dia das Mães. Então eu tenho uma vantagem, que eu ganho 2 presentes por ano, Dia das Mães e Dia dos Pais. Já tem 2 presentes do Dia dos Pais, tá escondido até. Por que você não escolheu pai? Porque eu queria um filho assim que nem você. Muito lindo, muito inteligente, muito esperto. Que eu amo demais. Feliz Dia dos Pais! E para falar sobre os desafios de ser pai solteiro, recebemos o psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Cuchinir, precursor do masculino estudo do desenvolvimento do homem moderno. E o gerente de marketing super pai solteiro, Christian Heinlich. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Eu agradeço. Nós sentimos, na redação, na nossa produção, comentamos até que um tempo atrás, há alguns anos, teríamos dificuldade em fazer uma reportagem como essa para encontrar os personagens. E, no entanto, apareceram várias opções de pais aí que poderiam fazer o papel do Gabriel, que fez aí na reportagem, ou o seu próprio, Christian. Então, hoje a gente percebe aí, muitos pais solteiros, homens que resolvem adotar sozinhos uma criança, ou então aquele pai, aquele homem que faz questão da guarda compartilhada. Quer dizer, tem mudado aí a figura do homem e do pai? E tem mudado, inclusive, quando o homem está com a mulher, Ele não precisa estar solteiro para a gente perceber essa importância e esse desejo que ele tem de ser pai. O homem, dentro da relação, muitas vezes ele precisa batalhar esse espaço. Nem é tão fácil, às vezes, para alguns homens terem essa importância que eles querem ter para com os filhos, com essa mãe, essa esposa, essa mulher tão presente e tão totipotente, ela é capaz de tudo, Só que tem uma coisa que ela não vai ser capaz, é de ser pai, Sim. Não tem jeito.
né? Então, E talvez tenham mudado, né, doutor, para os dois, porque para a mulher também é uma conquista mais ou menos recente não ter filhos, né? E talvez para o homem seja isso. E para o homem solteiro é uma conquista também, eu acho, recente, de você sendo solteiro, você ir atrás do seu desejo. Então, há algum tempo atrás, você não tinha mesmo muita gente, muitos homens que iam atrás do quero ser pai, não estou casado, não estou com ninguém e vou atrás dessa paternidade, né? Keija, você tem aí, né, tomou essa decisão de ser pai solteiro, adotou 2 meninos e tem um terceiro que você trata como filho também, né? Conta um pouquinho pra gente dessa sua história. A pergunta clássica que eu nunca soube responder é quando que esse desejo começou? Não sei. Né? Desde sempre na minha vida, no colégio, desde com os amigos, todo mundo fala, meu filho, quando vai crescer, vai ter amizade com seu filho. Isso sempre fez parte da minha vida, sempre tive vontade de constituir família ali. E com o tempo fui percebendo que existiam outros caminhos. Olha lá sua família aqui aparecendo. Meus lindos. Lá e estava com um amigo também em casa. Isso foi uma das noitadas de cachorro-quente. Né? Não é? E isso é bem a cara deles, viu? Um provoca o outro, um aperta o outro. E aí eles estavam mais novinhos, hoje eles estão com uma cara mais velhinha. Esse aí é numa noitada também de cachorro-quente em casa. Eu colocar, aquela é a Mel, nossa amiga, minha fiel escudeira. Qual foi o principal motivo que fez você tomar uma decisão como essa? Então, eu fui entendendo que eu tinha esse desejo, queria exercitar minha paternidade e não sabia exatamente como. Por ser gay, eu falei, bom, não vai ser provavelmente com uma mulher. Algumas amigas queriam ter filho juntos. Não, eu quero que você seja pai do meu filho, mas eu não queria ser pai do filho de uma amiga. Né? Queria estar junto, não tinha nenhuma intenção em casar com nenhuma amiga minha. E fui pesquisar quais seriam os caminhos. E aí encontrei a adoção. Fui entender um pouco melhor o que seria a adoção na minha vida, etc. E descobri que esse seria o caminho mesmo. E aí veio o Pedro, que é o maiorzinho aqui, que chegou com 8 anos, hoje está com 17. Depois de uns 4 anos e meio por aí veio o Gustavo, e que agora está mais assim, né? Está mais fortão, já está quase chegando na minha altura. O Vini já me passou, o Pedro já me passou, né? Que é Pedro Vinícius. E depois de alguns anos, veio o Lucas, que é o de boné azul ali do fundo. Que ele estudou com os meninos quando eles eram menores, né? E estava sempre com a gente, ele não tem contato com o pai biológico. Ele mora com a avó e com a mãe. E depois de determinado momento, ele me adotou como pai. E eu passei a virar a referência dele. Você fez o papel dessa figura, então, Exato, mas no começo, Andressa, ainda era uma brincadeira, assim, né? Acolhia e tal. E depois começou a ficar sério. Agora... E assumimos um ao outro ali com o passar do tempo. Agora, sim, como é que funciona isso na cabeça dos homens, doutor Cuxineiro? Porque da mulher a gente ouve muito falar assim, é o relógio biológico que bate, é aquela vontade, eu preciso ser mãe, né? Então, agora é o momento da maternidade. Então, o começo do querer ser pai, muitas vezes ocorre quando ele ainda é um menino, quando ele é um adolescente, né? Então, o homem vai constituindo essa vontade de deixar um legado, de ensinar o outro a ser homem ou a cuidar de uma mulher do jeito que ele acha que ele deveria, gostaria, né? Então isso vai ocorrendo, vai crescendo lá dentro do homem. Às vezes é mais nítido, às vezes não é. Hoje o que acontece é que tem muitos homens que até se questionam mesmo, e não necessariamente por essa questão de ser gay, não é. É porque eles querem ter filhos. Então, eles querem, eventualmente eles têm muito mais esse desejo de realizar-se como pessoa, né? Na sua masculinidade, na sua identidade masculina, tendo um filho. E eles vão ter que passar por um casamento, né? E aí a gente vai numa sequência agora caminhando para uma outra etapa da vida, onde a gente sabe muito bem que tem muitos homens que permanecem casados exclusivamente por causa dos filhos. Não é pelo casamento, não é pela mulher.
Então, só para manter esse contato, não perder esse laço. Não perder né? o filho, Não perder porque o filho. perde. E conheço vários casos assim, viu, Andresa? De pessoas que estão em relacionamentos, né? E estão há muitos anos e continuam nesse relacionamento para preservar os filhos de alguma maneira. Agora, Christian, tem algum preconceito envolvido aí, por exemplo, na escola ou em qualquer outra situação? Porque a gente sabe que a mulher, a mãe solteira que toma essa decisão, às vezes passa por isso, né? Nossa, mas você cria ele... né, sozinho? Como que é isso? Isso acontece também? Como é que funciona? Como você percebe a reação das pessoas? Não, deve ter. Né? Na verdade, eu falo deve ter porque preconceito mesmo eu nunca sofri, o negativo. Mas tem o contrário, né? Que talvez seja um tipo de preconceito também, que fala assim, ele é pai solteiro, então qualifica. Dá de onde que surgiu essa aura, né, que o povo coloca? Ele é pai solteiro, que legal. Nossa, então é o máximo. De onde vem isso? É um preconceito às avessas. Isso acontece bastante também. Fica curioso, né? Mas as avessas, talvez porque agora sim vem mudando, estamos passando por uma outra fase, mas até então era o homem, o provedor, que vai para o mercado de trabalho, né? Ele trabalha fora. A mulher, que é criada desde então para ser a mãe, para cuidar da casa, né? Então, de repente, ela deu um basta e foi para o mercado de trabalho. E agora a gente percebe isso acontecendo de uma forma contrária com os homens, né? Então, não é só o mercado de trabalho, a profissão. Agora eu quero olhar também para os filhos. Então, está acontecendo aí, né? Esse movimento. Pois é interessante isso, porque a gente está falando 36 anos depois, mais ou menos, né? Porque eu comecei a escrever na década de 90 e fazer esses trabalhos na década de 90, o trabalho desses grupos que eu estava te falando de estudar o masculismo, né? Masculismo não é masculino o nome dessa proposta. E aí eu me lembro muito desses primeiros grupos, os homens dizendo, olha, eu tenho vergonha de estar lá embaixo no playground cuidando do meu filho, porque lá só tem babá. E aí as outras mães que estão lá olham e pensam, mas que é um cara ficar cuidando de criança, que é vagabundo, né? Porque tinha que estar trabalhando, o que está aqui cuidando de criança em playground? E você está trazendo essa cena, né, por trás de uma exclamação como essa, mas solteiro, né? Tem os preconceitos envolvidos, né? O subtexto que a gente chama, né? Que ele persiste. Então, a gente está 40 anos depois daquilo lá e não quer dizer que a gente ultrapassou todos os preconceitos. Não é. Não quer. Não, de forma alguma. Ainda causa espanto, né? Espanto, certamente, né? É pai solteiro? E aí você diz o quê, Christian? Como é que você lida com essa situação? Nem sempre a gente está com tanta paciência para explicar e contar a história, né? Assim, mas sou pai solteiro, tenho 3 meninos. Aí, muitas vezes a pessoa fica com uma cara de interrogação, alguns até perguntam algumas coisas, mas e aí? Mas e você dá conta? E aí entra a curiosidade, né? E tem um aspecto que vocês dois já tocaram, que é a coisa da cultura. Porque o homem, né, nesses 30 anos, a coisa mudou muito, mas ele ainda não é treinado desde sempre para dar conta dessas múltiplas funções, né? Então, para a função de pai e de pai solteiro, o homem não tem a mulher parece que tem no DNA cultural, né, dos anos todos, a coisa de dar conta das várias jornadas. Como que você dá conta do recado? Como que é seu dia a dia? Porque é assim como todo mundo que tem que dar conta. Você vai desenvolver habilidades, né? Não tem jeito, né? Então, quando o Vini chegou, o Pedro, né? Eu falo Vini porque agora ele gosta de chamar de Pedro Vinícius, mas o Vini é desde pequenininho. Então, quando o Pedro chegou, eu trabalhava o dia em período integral, né? Como eu faço hoje. Então, ele passava o dia na escola, né? E até no começo eu me sentia um pouquinho culpado, né? Mas, poxa, o dia todo, tal, mas assim, bem-vindo ao mundo moderno. 95% das crianças que estavam lá na escola dele passavam o dia porque os pais, pai, mãe, ou só pai ou só mãe, enfim, estavam trabalhando. Então, você vai se adaptando. Rede de amigos, por exemplo. Então, tem uma grande amiga, minha comadre, que ela é separada. Então, um final de semana o Pedro ia para lá, para casa dela. O outro final de semana vinha o Fefe para minha casa. E a gente estava sempre juntos, né?
mas a gente tinha um respiro ali no meio, que é importante você ter a sua individualidade Claro, preservada, manter o isso seu é espaço. importante. Vou fazer uma pausinha aqui nessa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Às vésperas do Dia dos Pais, falamos sobre o pai solteiro. Com a gente, Luiz Cuchinir, psiquiatra e psicoterapeuta, e o gerente de marketing pai solteiro, Christian Hayek. Continue aqui participando da nossa conversa pelo Facebook ou pelo Twitter. E as nossas equipes das TVs Itararé de Sergipe e TV O Povo do Ceará foram às ruas saber o que o pai representa na vida das pessoas. Na minha base de infância, foi tudo no começo com ele. A influência é bastante grande, né? Porque através dele é que eu aprendi os exemplos de praticar uma ação boa, ser uma pessoa de uma índole, de um caráter diferenciado. Me deu princípios, me deu valores. Para mim, meu pai é tudo. Quando eu morava lá no Cariri, que ajudava ele era comerciante, eu ia ajudar ele lá no armazém que ele tinha. A maior lembrança que eu tenho é justamente quando eu era criança, né? Que chegava o dia das crianças, aquele presente, aquele companheirismo de um pai realmente presente na família, essa é a maior lembrança. A melhor parte é a noite, quando brincava, né? Querendo ou não, ele trabalhava, chegava, ficava pouco tempo, mas é a parte melhor que tem, quando ele chegava do trabalho. A maior lembrança é o quê? O carinho, é aquela preocupação por não desviar para ir para outros caminhos, entendeu? A maior lição que vai ser realmente é a continuidade do aprendizado, né? Porque o aprendizado ele não tem fim. Pronto, meu pai é um exemplo para mim porque eu sou pedagoga. E para mim, o melhor educador que eu já tive na minha vida foi meu pai. E eu tenho uma gratidão muito grande a ele pelo que ele ainda é na minha vida, né? Que ele sempre vai ser. Quem é que não tem uma lembrança, né, do pai? Aliás, até mostrar aqui uma outra, o Dr. Cuchinir pediu para nós mostrarmos aqui, né, uma tatuagem feita por um paciente ali que ilustra o momento, né? Foi um filho, né, que fez uma homenagem ao pai. Aqui. Pois é. Não é o presente do Dia dos Pais, porque isso já foi feito há algum tempo, mas vocês podem ver aí esse lugar que esse pai tem, que é no flanco aqui, né? No flanco esquerdo, bem no coração, é onde esse filho está se encaixando nessa imagem. Essa imagem é de uma foto que eles tiraram quando ele era criança. Então, eu trouxe porque ela ilustra muito o significado desse momento de passar com o pai. O que esse pai vai representar, não importa se ele vai conseguir estar às 24 horas por dia, ou tantas horas por dia, ou tantas por semana, e ficar computando isso, né? Mas é o que esse pai representa, que aí, no caso, está como tatu, mas que ele está no coração. Então, isso é também da menina, também da mulher. Esse lugar do pai, independente de ele ser casado ou não, viúvo, o que for, divorciado, mas é o lugar que o pai vai ocupar nessa imagem emocional de cada filho. Que lugar que você pretende ocupar? Já ocupa, né, Christian? Mas se essa pergunta fosse feita aí para os seus filhos... Eu acho que de referência, né? Na tatuagem tem um aspecto interessante ali, que é a coisa do acolhimento, né? Esse pai da tatuagem, ele está acolhendo, está acompanhando de alguma maneira, tem uma mão firme ali em cima do filho. E que remete ao desejo de ser pai, né? Ao desejo da paternidade. E a firmeza. Isso que você falou do firme, esse é um dos elementos. Pai cuida, tá bom. Mãe também cuida. Sim. Cuidar é em termos gerais. Agora, esse cuidado com firmeza é inigualável. Não existe mulher que vai conseguir ser pai. Não existe. Vamos apresentar a família do Dr. Cuchinir também, os filhos, né? Tem um casal. Aí nós temos aqui as com fotos. Com o maior orgulho. Lá, né? Esse é o meu filhote, esse meu é o primeiro, lá no comecinho da minha vida como pai. O senhor foi um pai presente por conta do trabalho? Acho que dá para ver. Bom, eu desde o primeiro consultório,
Eu sempre quis morar bem perto de casa para poder ir almoçar, eu tive essa facilidade. Além do meu trabalho no Hospital das Clínicas, mas eu tinha essa possibilidade de estar com eles. E é assim que a gente vai construindo, né, uma relação em várias horas. É na hora de eu levar e buscar da escola, onde tem aquela conversa com eles e com os amigos, dando aquela carona, levando esses... Eu tenho eles dentro de mim como momentos especiais. Vocês veem, é momento de livro, é momento... mostrando eles momento... crescendo aí, né? Eles crescendo e eles acompanhando minha carreira, né? E nas viagens que a gente já fez na vida, essa companhia, eu acho que é um privilégio que eu até digo que eu tenho essa facilidade de ter um homem e uma mulher, né, como filhos. Isso é muito importante para um pai, ele ter um filho homem, muito importante. E essa chance desse relacionamento ter uma filha mulher também é incomparável. Tem uma pergunta aqui chegando, Maurício Júnior. Primeiro, ele está dando parabéns aqui a todos os pais de coração e vocação, né? E ele pergunta se é recomendável levar a criança de um pai solteiro ao psicólogo para que ele entenda essa situação, já que aqui no Brasil existe muito preconceito. Antes de passar essa questão, Christian, as crianças fizeram algum questionamento nesse sentido? Como que você tratou disso com eles? Sim, eu acho que o maior aspecto disso é você ter, primeiro, o adulto, né? O pai, a mãe, a família, enfim, ter ideia e uma noção do que é que de fato, de como você se posiciona, do que você acredita, de qual é a sua referência, né? O que você quer passar, se você está firme ou não naquele propósito, porque tem muitas configurações familiares. Então, sim, eles perguntam. Então, se perguntassem e eu tratasse isso de uma maneira, com receio, com dedos, isso vira um nó complicado. Então, quando a gente fala disso de fato. Tem sim, tem só o pai. Bacana, bacana. Tem faltas? Tem faltas, né? Em alguns momentos eu estou paternando, colocando limite né, sendo mais incisivo. Em outros momentos eu estou maternando. A gente tem a coisa de acolher, né? São energias diferentes que um homem e uma mulher podem colocar ali para os filhos. E as perguntas certamente vêm. Sim. E respondendo a pergunta do Maurício, é importante buscar ajuda? A gente só vai em médico quando se a gente... perceber essa necessidade. Está doente. A escola, em geral, é um bom ambiente para poder identificar se há algum problema, né? Agora, uma outra questão, né? Que fala assim, é importante a figura da mulher, é importante a figura do homem na criação, né? O que a gente já sabe disso? A gente sabe que é muito importante essas duas figuras. Tanto a mulher ter a possibilidade de oferecer elementos e referenciais masculinos para o homem, para o menino e para a menina também. A menina também precisa poder conhecer o que é um mundo, o universo e o pensamento masculino. E é claro que ao longo do tempo, por mais que se tente fazer a maternagem feita por um homem não é a mesma que a maternagem feita por uma mulher. Então, provavelmente vão ter momentos que eles vão utilizar referenciais referencial de outras feminino mulheres. E outras mulheres que não a mãe. E isso é super importante, porque o fato não é que fica empobrecido, que as relações vão ficar empobrecidas, né? Mas a imagem e o viver com o feminino e com o masculino também existem, né? Porque tem outras mulheres que circundam a gente, né? Você não precisa necessariamente suprir tudo isso dentro do núcleo familiar ali, o núcleo inicial, né? Então tem tias, tem avós, então essas referências e são próximas também ajudam a constituir e a entrar neste rol de olhar e de personalidade ali dos meninos. O que mudou na sua vida? O que mudou no Christian quando você se tornou pai? Olha, mudou muita coisa, muita coisa. Com relação ao desejo, eu sempre tive esse desejo e fui exercitar, então era uma delícia, né? Agora, na prática, a vida de um homem solteiro que vive em função dele mesmo, né? Assim, tem uma família, acompanho, estamos juntos, tal. Mas na prática, a rotina, por exemplo, mudou
sei lá quantos por cento. Né? Então, desde as coisas mínimas, como eu falei, culturalmente, o homem não é preparado para a dupla jornada. E não é simples, não. Eu costumo brincar que a minha avó, ela batia clara em ovo na mão. Uma vez eu fui fazer isso, assim, eu quase morri, Tentou quase lá. Esquece. Né? Então, assim, eu tenho uma assistente que me ajuda uma vez por semana. Né, que é meu anjo da guarda ali. Então, uma vez por semana ela vai, ajuda a cuidar da casa, passa a roupa, mas assim, eu deixo a roupa lavada, final de semana estou fazendo comida, eu passo boa parte do meu tempo dentro da cozinha, tem que fazer mercado, quer dizer, você tem que cuidar da casa, ajudar a manter a casa durante a semana, ou seja, é dupla jornada mesmo, e no começo foi bem puxado. Dr. Kuchinir. Essa é importante a gente falar aqui da importância do legado que o homem quer deixar, né? O que esperar de ele um pai? quer deixar alguma coisa, o homem, e ele vai deixar como pai. A paternidade serve para isso, para ele poder deixar o que ele é, o que ele pensa, os valores, a história dele para alguém. E é diferente quando ele deixa para um homem, com um filho homem, quando ele deixa para uma filha mulher. Então, por mais que esse mundo nosso, né, ele tenda a quase que plastificar, equilibrar, todo mundo é igual. Existem características que são muito masculinas, muito femininas, e quando a gente entrega isso como legado, que eu tenho uma sessão, eu criei um tipo de trabalho que é desenvolvimento da masculinidade, e uma das sessões é o legado que esses homens vão deixar para uma mulher, para uma filha e por um filho, né? É uma sessão muito bonita. O senhor que tem os dois, o que quer deixar para ela e o que quer deixar para ele? Então, deixar para ela é mostrar para ela que o homem tem valor, que o homem tem os sentimentos dele, que ele se expressa de tal maneira, ou aquela, ou essa, e que ela precisa reconhecer isso na hora de ela formar o vínculo dela. Para o filho, para o homem, você precisa deixar o respeito que ele precisa ter para com esses sentimentos dele. Sim. Né? E ele poder aprender a expressá-los, que é como ele vai se espelhar também. Quer dizer, é você oferecer para esse homem essa condição de ele ser um homem capaz de lidar com sensações, emoções, além de ganhar dinheiro só. Muito obrigada pela conversa de hoje. Adorei saber a história de vocês, esse lado pai também, né, do Dr. Kuchinir. Vou deixar aqui a dica do livro Por Dentro da Cabeça dos Homens, que traz aqui outras questões relacionadas ao universo masculino. E tem um endereço também onde dá para as pessoas aí conhecerem um pouco mais do seu trabalho relacionado também a esse aspecto, que é o endereço do site. Nós temos aí, né? luiskuchinir.com.br. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Foi ótimo, Feliz obrigado. Dia dos Pais. Muito obrigado e feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? E até a próxima. E obrigada pela sua companhia e um ótimo Dia dos Pais para você.